Olá, você aluno que não pôde estar presente hoje em nossa aula prática presencial. A mesma atividade será desenvolvida em sala de aula, vocês terão a oportunidade de desenvolvê-la em casa. Vamos falar hoje sobre o projeto de uma dobradiça. Tá? Dentro do nosso ambiente virtual, né, o AVA, já está disponível para vocês uma atividade de dimensionamento da dobradiça, como vocês devem estar já observando. Dentro dela, contempla justamente todo o roteiro, as documentações, ok? Direcionamentos e também a forma de pontuação. Então, na aula de hoje, agora, nesse vídeo, você irá ver passo a passo dessa atividade, menos o desenho das peças, que são um dos componentes a serem entregues. Nós vamos mostrar algumas das etapas que serão exigidas como entrega nessa atividade. Então, primeiramente, nós vamos debater só o que é o conjunto, o desenho do conjunto que está sendo proposto, né? De forma geral, o desenho de conjunto, né, é o desenho da máquina, aparelho, componente, mecanismo, né, que está sendo apresentado com todas as suas partes componentes. As peças são representadas sempre na mesma posição que ocupam dentro do conjunto, ou seja, elas estão montadas, né? O conjunto que você pode observar na aula hoje, que é a nossa proposta, é de uma dobradiça, tá? Então aqui você pode ver que são 3 itens, 3 componentes, mas apenas 2 itens. O item 1 se repete 2 vezes e tem um item 2. Dobradiça, talvez podamos não ter nos atentados, mas elas estão no nosso dia a dia, né? Ele é um dispositivo mecânico que conecta 2 objetos, permitindo a articulação entre eles, geralmente fabricadas em aço, mas também pode ser em outros tipos de metais, ou até mesmo alumínio, plástico, né? São constituídos de 2 peças, cada uma delas ligadas por um eixo, né? Com o objetivo de unir elementos, então, e permitir a articulação. Então, como podemos observar aqui na foto, são formas construtivas distintas, tá? Algumas de plástico, muitas vezes a gente vê essas aqui já em móveis, né, de cozinha, armários. Já essa aqui a gente vê na geometria das portas. Logicamente, a geometria e forma construtiva varia de projeto para projeto, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o dimensionamento geométrico de uma dobradiça, né? Então, a proposta é o quê? A partir do projeto apresentado, desenvolva o componente que está faltando. Então, vocês vão ver que dentro dos componentes apresentados está faltando um. E aí você vai determinar as dimensões, desenhar o mesmo e realizar a montagem. Então, vamos lá. Aqui nós fizemos uma montagem demonstrando apenas a aplicação de uma dobradiça. Então, veja que nós temos aqui, ó, a aba da dobradiça, é o item número 1, tá aqui ele. Ele se repete 2 vezes na montagem, né? Então, vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, 2 vezes na montagem, um de um lado, outro do outro, ok? Nós temos o pino da dobradiça, é o item número 2, ele só acontece uma vez na montagem, está aqui. Temos aqui uma simulação da porta ou do batente, né, que seriam essas 2 partes de madeiras atrás, que elas estariam fazendo a realização, a união e a articulação dos mesmos, a dobradiça, né, são 2 vezes. E aqui alguns parafusos de fenda cruzada apenas para montagem, tá? A nossa proposta se baseia em que parâmetro? Nós vamos desenvolver, dentro da nossa aula de hoje, esse documento que está disponível no AVA. Então, você observando esse documento, existe lá o detalhamento técnico do item da aba, né, da dobradiça. Só diminuir um pouquinho aqui o zoom. Então, você tem aqui, ó, o detalhamento técnico da aba da dobradiça e o detalhamento técnico do pino. Mas observem que o pino, ele não está com as cotas correspondentes. Existe uma tabela para ser preenchida, tá? Dentro do AVA também foi disponibilizada uma tabela para vocês preencherem com os valores do seu projeto. Então, você vai preencher lá X1, né? Se eu observar aqui, por exemplo... Desculpa. Se eu observar aqui, medida X1, o que é o X1? É esse comprimento do pino. O que é o X2? O X2 é a altura aqui do chanfro. O X3 é a altura aqui dessa abazinha aqui, ó, paralela que tem na cabeça do pino, e assim sucessivamente, o raio, o diâmetro Y, o diâmetro X e a angulação do chanfro, X
graus aqui, ó. Você vai preencher essa tabela que está lá também dentro do AVA, tá? Ela está no Excel para você preencher. A partir dessas dimensões, tá? Você vai realizar o desenho das mesmas. Logicamente que, vamos em partes aqui. Preencha a tabela com as dimensões do item número 2, conforme lá solicitado, né? O pino da dobradiça. Em seguida, desenvolva o desenho dos componentes da dobradiça no SolidWorks e realize a montagem. Então, por meio da nossa ferramenta, eu não vou demonstrar o desenho das mesmas, isso aí já é uma competência de vocês. Então, primeiramente, vocês vão determinar lá a geometria e o tamanho do pino, posteriormente desenhar este pino, vão apenas replicar o desenho e desenhar a aba, ela já está toda determinada lá. Nós vimos que a dobradiça, mesmo tendo duas abas, essas abas na montagem, elas não são distintas, elas são iguais. Elas se repetem. Ó. Item número 1, aba da dobradiça, 2 vezes. Então, com as duas abas e o pino montado, então, tendo aí já os dois componentes, você pode realizar a montagem. Antes da gente fazer a nossa montagem, só a gente entender aqui o que vai ser contemplado nessa nossa atividade. Salve todos os arquivos, né? Tabela de dimensionamento do pino da dobradiça, a aba da dobradiça, o pino da dobradiça e a montagem. Então, são 4 documentos. A tabela, Excel, o desenho do pino, o desenho da aba e o desenho da montagem. E a montagem. Esses 4 arquivos deverão ser entregues pelo AVA, dentro lá da aba da atividade, cada um terá contemplado uma pontuação. Então, a pontuação, a atividade vale 10 pontos, tá? O desenvolvimento da aba do componente, 15%, 1,5 ponto. O desenvolvimento, né, do pino, 1,5 ponto. Dimensionamento, né, 20%, 2 pontos. E a montagem da dobradiça com os 3 componentes conforme as restrições físicas dos conjuntos, meio 50%, 5 pontos. Então, quando a gente fala assim, restrições físicas do componente? Nós vamos mostrar para vocês um questionamento de posicionamento em função da montagem e uma dobradiça, um componente físico real hoje que nós estamos trabalhando nesse nível do campeonato, nível da disciplina, nós precisamos já pensar em que não pode haver sobreposição de componentes e também limitações de movimentação, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Apenas ressaltando que essa atividade deverá ser desenvolvida no SolidWorks, tá? Então aqui são os itens a serem entregues. É uma atividade avaliativa, contempla uma nota, né, que irão compor a nota final da disciplina. Então a gente está somando várias atividades lá para fazer a média da nossa disciplina. Lembrando que nossa disciplina é nota única. A falta de algum arquivo, né, ocasionará a falha na abertura da peça durante a correção e pedir assim a visualização da mesma. Se eu não posso visualizar, não tem como eu corrigir. Então você pontuaria 0 naquele item. Atividade é individual, qualquer montagem com alto percentual de similaridade entre outros participantes, será desconsiderado ambos os participantes, ok? Então, alunos, né? Então, por exemplo, vamos lá. Temos já desenhado, né, o desenvolvimento do pino, desenvolvimento da aba. Então, nós já temos aqui os 2 desenhados. Vamos realizar a montagem. Quando eu venho aqui na montagem novo, eu vou só remover aqui o marcador. Montagem, ok? Vamos colocar uma aba da dobradiça como peça principal. Vou colocar ela na isometria aqui, tá? Ela trabalha em conjunto com outra aba, não é uma aba diferente, é a mesma aba, elas são espelhadas, vocês vão ver aqui, ó. Então, vou inserir novamente esta aba, tá? Se eu olhar por cima aqui delas, vamos olhar por aqui, eu posso ver que elas são iguais, é o mesmo item, tá? É o mesmo componente, mas se eu pegar essa aqui, ó, e der um giro de 180 graus nela, você vai ver que elas se encaixam. Vou deixar próximo aqui, tá? E aí, com as restrições, vamos fazer o encaixe dela. Então, ela vai fazer a montagem. Para eu fazer essa restrição, vou colocar na isometria, eu sei que em posicionamentos, tá? Este furo aqui, ó, central, está alinhado com este meu outro furo, ok? Sem sobreposição. E eu sei que essa face aqui, por exemplo, ó, vai tocar nesta face aqui, ó.
Ok. Feito isso, praticamente, já fizemos boa parte da montagem da dobradiça. A peça que nós inserimos primeiro, ela está travada, né? Ela não se movimenta, isso é uma restrição do software, mas a que a gente inseriu depois, ela se movimenta já. Lembrando, cuidado que o software ele não interpreta sobreposição, tá? Falta a gente inserir o pino, ó, veja que nosso furo está aqui sem posicionamentos, então eu vou inserir um componente, o pino, temos aqui o nosso pino, vou fazer o posicionamento do mesmo, então eu pego aqui, ó, o pino, né, estará alinhado com este furo, ok? E eu sei que quando eu montar a dobradiça lá, essa face vai tocar nessa face de baixo aqui do pino. Consequentemente, ok, temos aqui a nossa dobradiça montada. Mas temos aqui algumas restrições físicas. Quando eu olho uma dobradiça, tecnicamente, na vida real, fisicamente, ela consegue fazer essa movimentação de articulação. Ok, é o trabalho dela. Mas ela não pode se sobrepor. Ela não passa uma dentro da outra. E como eu posso restringir isso dentro do SolidWorks? Primeiramente, eu vou posicioná-la de uma forma aberta, que eu tenho referência. Como assim? Eu vou pegar aqui um posicionamento, vou colocar na isometria, vou pegar um posicionamento, vou falar que esta face e esta face são coincidentes, elas estão alinhadas, tá? Ó. Ok? Só para manter ela na posição. Vou dar um ok aqui, deixar na isometria. Ela não se mexe mais, está travado, tudo bem. Mas eu vou vir aqui em posicionamentos e vou excluir este posicionamento. Por que eu excluí ele? Porque agora ele voltou a ter articulação, mas não era para eu mexer, eu fiz isso apenas para mostrar para vocês. Eu fiz aquilo para garantir que a mesma estivesse paralela uma à outra. Então eu vou fazer novamente aqui, ó, posicionamentos, uma em relação à outra coincidente, ok. Vou vir aqui, ó, e vou excluir essa coincidência que a gente colocou aqui, ó, entre essas duas faces. E olha qual a restrição eu vou fazer. Vou vir aqui em posicionamentos, não é posicionamentos padrão. Vou fechar ele aqui, vou colocar posicionamentos avançados. Posicionamentos avançados, nós começamos a trabalhar alguns graus de liberdade, ou seja, nós vamos restringir a movimentação dos componentes. Como assim? Eu vou pegar e falar que nosso elemento trabalha angulado, um grau de angulação. Inicialmente o grau é 0, tá? E o ângulo máximo vai ser de 180 graus, né? Que ele vai fechar a dobradiça. Quais componentes? Será esta aba e esta. Ele já fez isso, tá? Eu vou só reverter aqui o giro, tranquilo, para ficar na posição, ok. Veja o que aconteceu. Ele tem uma restrição aqui de movimentação, vou dar um ok, que nós fizemos, tá aqui, ó, de angulação. Se eu observar ela aqui, ó, a minha chapa ela pode ir de 0 a 180 graus. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Quando eu clico nela, ela não desce, ó, mas ela abre para o outro lado. Ó, ela não desce. Ela ficou travada. Tivemos um pequeno erro de execução. Vamos refazer ele aqui. Excluir. Posicionamentos avançados. Angulação deste componente com este. O ângulo inicial é 0. Ele vai deixar ali. É que eu coloquei invertido. Ó. Aqui é 180. Desculpa, pessoal. Eu tinha colocado 180 no mínimo. E o máximo, 0. Então, ó, o mínimo é 0, o máximo é 180. Vou dar um ok. Eu tinha invertido aqui esses posicionamentos. Vou dar um ok. Olha o que acontece agora. Se eu pegar essa minha dobradiça e tentar vir para baixo, ela não vem. Mas, para o outro lado, ela vai e limita o meu giro a 180 graus. Ou seja, ó, eu posso limitar o giro dela. A dobradiça ela não ocorre mais o sobreposicionamento. Não sou eu que estou soltando. Conforme eu mexo meu mouse, ela respeita a angulação. Ou seja, nós fizemos uma montagem
com as restrições físicas do componente. Se eu vier aqui em avaliar, detecção de interferência, mandar calcular, eu não tenho nenhuma interferência, ou seja, eu não tenho nenhuma sobreposição de peças, não tenho nenhuma medida sobressalente. Eu tenho aqui uma dobradiça montada, tá? Com os graus de liberdades respectivos a funcionamento real dela, ok? Vou salvar esta montagem e este aqui será o quarto item a ser enviado. Então, só repetindo, você vai fazer o quê? Você vai preencher a tabela Excel lá com o dimensionamento do seu pino, né? Então você vai colocar os valores conforme o projeto. Então tem lá o documento do projeto falando quais são as características. A partir daí você irá desenhar os dois componentes, tanto a aba da dobradiça quanto o pino, posteriormente realizar a montagem. Realizando a montagem, você vai fazer todas as restrições físicas reais e colocar o grau de liberdade de movimentação da dobradiça, conforme foi apresentado. Tá? Quem estiver em sala de aula vai desenvolver a mesma atividade, diferentemente de quem estiver em casa, vai ter um acesso mais direcionado ali na hora das dúvidas. No mais, respeitem o tempo de entrega. Então, se você observar lá pelo AVA, vocês irão observar que existe um prazo para entrega, ou seja, a partir da aula de hoje, né, da aula apresentada de quarta-feira ou quinta-feira, você terá até a próxima aula teórica para entregar, ok? Antes do início da próxima aula. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa atividade, bom desenvolvimento e até lá. Um abraço.